Então, ainda falando sobre o dia de luta das mulheres, vocês viram a luta que o MST fez nesses últimos dias? Que principalmente as mulheres do MST fizeram nesses últimos dias, gente? Jornada do MST mobiliza 12 mil mulheres e ocupa 9 latifúndios pelo país. Mais de 12 mil mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, já participaram de mobilizações em 13 estados durante a Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, iniciada no último 8 de março. Nos 2 primeiros dias de atividades foram registradas 26 ações, incluindo 9 ocupações de latifúndios, além de marchas, bloqueios de rodovias, atos públicos e atividades de formação política. As mobilizações denunciam a concentração fundiária e a violência no campo, além de cobrar avanços na política de reforma agrária. Segundo o movimento, parte das áreas ocupadas está associada a irregularidades como trabalho escravo, grilagem de terras e devastação ambiental. Como eu falei agora há pouco, né? Vamos explicar as coisas direitinho, porque nem todo mundo sabe, né, o que é concentração fundiária, o que é reforma agrária, né? A gente está falando basicamente sobre a questão de terra no Brasil, né, que é o problema central desse país. O Brasil surge a partir da invasão de terras indígenas, do roubo das terras indígenas, do estabelecimento ali das capitanias hereditárias, né, que era a divisão dessas terras feitas lá pelo rei de Portugal para dar para os amigos dele. Depois a questão das sesmarias, que é outra divisão de terras. Aí vem a lei de terras de 1850, basicamente impedindo ali a população pobre, negra, de ter terras no nosso país. Então tudo girou em torno de terras ao longo da história. O golpe militar que deu origem à República em 1889 foi um golpe contra a reforma agrária. O golpe de 1964 contra a reforma agrária, que é o quê? Dividir as terras para a população. Pegar esse monte de terra, essa concentração fundiária, que é as terras aí concentradas na mão de meia dúzia de filhas da puta, e dividir para todo mundo essas terras. Então o MST ele luta principalmente em relação a isso, pela reforma agrária. E aí, a jornada deste ano ocorreu sob o lema Reforma Agrária Popular, enfrentar as violências, ocupar e organizar, e reúne mulheres camponesas em articulação com movimentos urbanos no contexto do Dia Internacional das Mulheres. De acordo com Ayala Ferreira, da Coordenação Nacional do MST, as ações buscam demonstrar a capacidade de organização das mulheres diante da violência no campo e do avanço de discursos conservadores. Segundo ela, as ocupações também têm como objetivo expor crimes associados à estrutura fundiária concentrada no país. A jornada seguirá com mobilizações em diferentes regiões do país até 12 de março, quinta-feira. Para Ferreira, a mobilização também busca ampliar o debate público sobre a reforma agrária como resposta às desigualdades sociais. Aí aqui eu vou pegar mais detalhes no site do próprio MST de onde aconteceram essas ocupações. Aconteceram ocupações no estado do Tocantins, no Piauí, no Alagoas, ou melhor, nem todos esses estados foram ocupações, né? Foram lutas. Podem ser outros tipos de luta que não só ocupação de terras. Tocantins, Piauí, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Também no Rio Grande do Sul e no Paraná. Pronto, foram em todos esses estados. Vou ler só um pouquinho, ó. Na segunda-feira, cerca de 800 mulheres sem terra ocuparam a fazenda Santo Hilário em Araguatins, no Tocantins. O latifúndio tem histórico marcado por assassinato, violência e trabalho escravo. Uma área de 2.462 hectares que está em posse da União, né, do governo federal, digamos assim. No Piauí, cerca de 200 famílias ocuparam a área improdutiva no município de Palmeirais. E a área é da empresa Suzano, mas está abandonada há cerca de 10 anos. No Alagoas, cerca de 500 mulheres camponesas ocuparam as instalações da mineração Vale Verde, no município de Craíbas. No Sergipe, 300 mulheres camponesas saíram em marcha pelas ruas de Aracaju, em direção ao INCRA. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, voltando aqui, Pernambuco, mais um latifúndio improdutivo foi ocupado com o protagonismo das mulheres, na região do Vale do São Francisco, com cerca de 800 famílias. A área possui cerca de 900 hectares. No Rio Grande do Norte, mulheres sem terra do estado realizaram protestos como parte da Jornada Nacional de Lutas. Na Bahia, ocorreu a plenária das mulheres e formação com os homens, reunindo mulheres e homens sem terra dos assentamentos, né? Tem vários assentamentos ali citados. Em Goiás, cerca de 500 mulheres do movimento ocuparam
a área falida de 8.000 hectares da usina da Companhia Bioenergética Brasileira, no município de Vila Boa de Goiás. Em Minas Gerais, cerca de 700 mulheres do MST ocuparam os trilhos da estrada de ferro Vitória-Minas. No Espírito Santo, cerca de 300 famílias sem terra, em sua maioria mulheres, ocuparam terras da Samarco, no município de Anchieta. E aqui no estado de São Paulo, durante a madrugada de segunda-feira, cerca de 400 mulheres de várias regiões do estado ocuparam a Fazenda Santo Antônio, localizada no município de Presidente Epitácio, região do Pontal do Paranapanema, extremo oeste do estado. A ação busca pressionar o governo do estado sobre a arrecadação de terras para a reforma agrária e resolver a situação de vulnerabilidade social das famílias sem terra, que em alguns casos aguardam há mais de 20 anos acampadas, em especial das mulheres que, sem perspectivas de melhoria de qualidade de vida nas cidades por falta de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e somado aos índices de violência doméstica, formaram um dos grupos sociais de maior vulnerabilidade social, encontrando na reforma agrária popular uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida. Porém, ainda na manhã de segunda, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi ao acampamento e, de forma truculenta, com ameaças e uso de bombas de efeito, aqui diz efeito lacrimogênio, mas provavelmente ou é bombas de gás lacrimogênio ou de efeito moral, realizou o despejo ilegal das camponesas. Então vou mostrar um pouquinho disso agora. Polícia Militar de Tarcísio realiza despejo truculento contra trabalhadoras sem terra. Como parte das atividades da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, cerca de 400 mulheres vindas de várias regiões do estado de São Paulo ocuparam a Fazenda Santo Antônio, essa aqui tudo eu já falei, né? No município de Presidente Epitácio. A fazenda, que está sob posse de Maria Alexandrina Pereira e Maria de Fátima Oliveira Pereira das Neves, tem 1.675 hectares de terras devolutas públicas. O imóvel pertence a um dos 10 maiores grupos interessados em processos de regularização fundiária por meio da lei da grilagem, como ficou conhecida essa lei. Só essa família soma um total de 6.610 hectares. As mulheres realizaram a ocupação ainda durante a madrugada. Logo pela manhã, a polícia militar chegou ao local e cercou todas as entradas, impedindo o acesso a alimentos, água potável e materiais para a construção dos barracos. Em seguida, o efetivo militar passou a ameaçar de despejo as mulheres e crianças, inclusive com o uso de bombas de gás lacrimogênio. Diante da escalada da violência policial, as trabalhadoras deixaram a área. Isso é o governo Tarcísio, né? Bota a polícia para fazer reintegração de posse sem mandado judicial, por isso que elas dizem de forma ilegal, para defender grande fazendeira, latifundiária e que ressalte, né? Mulheres, como eu falei agora há pouco, né? Tem mulheres da burguesia também, é isso que elas estão fazendo. Com as mulheres trabalhadoras, são duas donas aqui desse latifúndio. É a luta de classe, minha gente, é atravessada por questões de gênero, como eu já falei antes também. Mas voltando, Rio Grande do Sul, cerca de 500 mulheres sem terra ocuparam uma área de 400 hectares da FEPAGRO em São Gabriel. E no Paraná, cerca de 1.000 mulheres sem terra marcharam pelas ruas do Rio Bonito do Iguaçu na manhã de segunda-feira. Então essas foram aí, de forma resumida, as lutas que as mulheres do MST fizeram nesses últimos dias. E continuam fazendo, né? Como eu disse, vai até quinta-feira. Infelizmente, nada de novo. Tarcísio é um cachorrinho da burguesia. E é o que eu sempre digo, né, gente? A galera da esquerda fica, porque o povo de São Paulo que vota no Tarcísio, ou então, porque o interior de São Paulo é conservador e elege o Tarcísio. Eu canso de falar, gente, não é o povo que elege governador nem presidente. É a burguesia que elege e que influencia o povo a votar de alguma forma. Então, o interior de São Paulo é conservador? É, mas todo mundo é. O povo em geral é conservador porque o capitalismo induz a ser, em maior ou menor intensidade. Em regiões muito interioranas, vocês têm noção de que a gente está falando diretamente dos descendentes dos escravizadores, como eu sempre ressalto? Essas pessoas que são essas donas dessas terras são descendentes de pessoas que 140 anos atrás estavam escravizando outras pessoas e que não queriam parar de escravizar. Foram contra o fim da escravidão, que deram um golpe, como eu disse, em 1889, tanto porque não queriam o fim da escravidão, quanto porque não queriam dividir suas terras com os ex-escravizados. E depois deram um golpe de novo em 64 pelo mesmo motivo. Então a elite brasileira, principalmente a elite agrária, é extremamente conservadora, é extremamente reacionária. É ela quem controla os meios de comunicação, é ela quem controla as rádios locais, as TVs locais, e faz a cabeça das pessoas. Mas tá lá o Lula fortalecendo essa galera, né? Dando trilhões aí no Plano Safra, construindo ferrovias para eles, privatizando rios para eles. O Lula jura que o agro vai ficar do lado dele. Nunca vai. Mas enfim.